Que bom tê-lo aqui para que possamos juntos conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, aprendermos e praticarmos aquilo que Deus trouxer aos nossos corações, porque a Bíblia diz que feliz é aquele que ouve e pratica. Então que seja um momento de aprendizado para que nós possamos praticar o que aqui aprendermos, amém? Bom, todo mundo sabe que nós vivemos num planeta, né? Esse planeta é dividido em continentes. Esses continentes, eles se dividem em países que são formados por estados, cidades, bairros, não é verdade? E em toda essa divisão existem pessoas, concordam? Pessoas que, sabendo ou não sabendo, estão separadas em dois lados de uma balança. O lado de Deus e o lado que não é de Deus. Se você não sabia disso, fique sabendo. O mundo é separado em dois lugares. Ou você está no lugar daqueles que pertencem a Deus, ou você não está neste lugar. Portanto, você não pertence a Deus. E a minha pergunta, então, para você que está aqui, para você que me ouve: como sabermos de que lado, de que extremo nós estamos nessa balança? E o Salmo de número 15, do versículo 1 ao versículo 5, nos responde, queridos. Basta observarmos, basta parar, tirar um tempinho dos nossos olhos e do nosso entendimento e começarmos a observar as atitudes, os posicionamentos, os relacionamentos, os olhares, a fala das pessoas, enfim. Basta observar as escolhas que as pessoas têm feito. Isso declara de que lado da balança ela está. E o Salmo de número 15, você pode abrir comigo, ele reforça isso. E o texto nos diz: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu santo templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que temem ao Senhor. Ele cumpre e promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra os inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. É a palavra de Deus quem diz, não é, queridos? Você não precisa sair alardeando de que lado da balança você está. As suas escolhas e as suas atitudes, segundo a Bíblia, dizem exatamente qual foi o lado que você escolheu dessa balança. O lado de Deus ou o lado que não é de Deus. E ainda temos mais uma peneira para sabermos de que lado estamos nessa balança. O livro de Gálatas, capítulo 5, você pode abrir comigo. Tome a sua Bíblia nas suas mãos, ela é o poder de Deus para mudar a nossa história. A Bíblia é o poder de Deus para mudar toda e qualquer situação. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, tenha a Bíblia como manual para saber de que lado da balança você está, amém? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. O texto começa então a nos dizer um pouco mais, para que possamos pensar de que lado da balança nós estamos. Estamos do lado de Deus ou não? Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. O texto vai separar quais são as atitudes daqueles que escolheram o lado de Deus e daqueles que também ainda não escolheram. E o versículo 22 a 26 nos diz: as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas.
Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Está muito claro, não está, querida? Vamos repetir? Invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Repito, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então eu volto a dizer, basta parar um pouquinho e observar, não é? Basta parar um pouquinho e olhar para si mesmo. Essas têm sido suas práticas, meu querido. A Bíblia é bem clara. Se você pratica qualquer uma destas coisas, você não recebe o reino de Deus. A Bíblia chama isso de obras da carne. E continua o texto: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também as nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. Se você diz estar do lado de Deus, esses frutos precisam ser vistos na sua vida. Eles não precisam ser falados, porque as palavras voam com o vento. Eles precisam ser vistos. Porque aquele que diz ter o Espírito Santo de Deus precisa ser controlado por Ele. E aí eu pergunto a você, após todas essas reflexões, você está seguro, meu querido, de que lado você está nesta balança? Você está do lado de Deus? Suas atitudes têm refletido a sua decisão? Ou você ainda está do lado daqueles que não são de Deus? Mas eu quero dizer para você uma boa nova. Se após essas reflexões você chegou à conclusão de que não está do lado de Deus, você pode fazê-lo hoje. Você pode fazê-lo nesta hora. Basta que você chame Jesus para a sua história. Basta que você invoque o nome de Jesus e faça uma oração simples, dizendo: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu preciso da tua presença. Eu preciso de atitudes que me levem para o lado de Deus. E que o nome de Jesus possa te dar forças para que você tome essa decisão. Porque haverá um dia, meus queridos, em que nós teremos que dizer diante de Deus qual lado nós escolhemos, amém? E esse dia está muito próximo. Então eu gostaria que você realmente refletisse qual é o lado da sua escolha. E nós vamos continuar meditando sobre isso, estudando a vida de uma personagem bíblica chamada Naamã. A história deste homem está lá no livro de 2 Reis. Você pode abrir sua Bíblia comigo e voltar mais um pouco. E sempre meditando qual é o lado da minha escolha. 2 Reis, capítulo 5. O texto nos descreve uma personagem bíblica que, como eu e você, estava indeciso de que lado estava nessa balança. E o nome dele é Naamã. Nós não vamos ler o texto, depois você pode ler em casa. Ler a Bíblia é muito bom e nunca é perda de tempo, pelo contrário, é o maior ganho que podemos ter, amém? Naamã era um general do exército do rei da Síria. Era um homem muito respeitado, de muito conceito, tido em alta conta, diante do rei e também diante do povo. Naamã era um herói. Naamã era um herói de guerra. Era um homem rico, bem-sucedido profissionalmente, poderoso,
cheio de honras, respeitado, aquele que é o sonho de todo mundo, né, queridos? Naamã tinha em si mesmo e na sua situação de vida o que muitos sonham. E aos olhos de todo mundo, Naamã era um homem muito feliz, porque ele tinha tudo. Mas a Bíblia diz que por baixo daquela farda encantadora e cheia de medalhas e cheia de honras, né, por trás daquela construção rica, né, e colocada as pessoas como satisfatória, como sonho para muitos, havia debaixo daquela farda algo tão terrível e algo tão doloroso que só ele, sua família e Deus sabiam. Aquele general tão honrado, ele possui uma doença terrível. A Bíblia chama de lepra, hoje nós chamamos de hanseníase. Naamã era leproso. Mas a sua farda escondia aquela situação terrível. E as pessoas, infelizmente, só veem o que os olhos mostram, né, irmãos? Aparência. Naamã era, no seu interior, um homem doente, fragilizado, infeliz. E o texto nos diz, vamos ler o versículo 1? Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de um mal terrível, uma doença de pele. Queridos, não se engane. Assim como eu e você, nós podemos construir uma aparência. Cada um pode construir a aparência que quiser. Mas por baixo dessa aparência, assim como Naamã, Deus vê tudo. Deus sabe tudo. E a sua família também. Não adianta você dizer que está do lado de Deus, criar uma estrutura sólida aos olhos da igreja, se no seio da sua família, quando você tira a sua farda, quando você tira a sua capa, a sua lepra se mostra na sua totalidade. Aquele que se diz ser de Deus é de Deus em qualquer situação. Ele é de Deus no trabalho, ele é de Deus na escola, ele é de Deus nos relacionamentos, ele é de Deus nos perigos, ele é de Deus nas festas, ele é de Deus no seu modo de vestir, ele é de Deus na compra de um imóvel, ele é de Deus na compra de um bem, amém, queridos? Ele é de Deus no uso de uma joia, ele é de Deus, haja o que houver. E por baixo da sua farda não pode haver nenhuma lepra, onde Deus e a sua família sabem que existem. Precisa ser a mesma pessoa onde quer que esteja. Precisa ter caráter. Amém? Caráter de cristão. Ser aquilo que é diante de Deus e diante dos homens, quando estão te vendo e quando não estão te vendo. Amém? Você está me entendendo? Porque se você decidir estar do lado de Deus, você precisa vestir fardas de homens e mulheres e generais que se colocam diante de um Deus de santidade. Diante dele não há lugar para lepra alguma nas nossas vidas. A igreja pode dizer amém? Amém. E se existir, o que fazer? Eu quero dizer a você que Deus se importa com as lepras do nosso coração, amém, queridos? E Ele é poderoso para nos limpar de todas elas, de que profundidade elas sejam. Não importa se é uma doença física que nos entristece, não importa se é uma depressão, uma angústia que tem tentado entrar no nosso coração, não importa se é falta de sustento financeiro, não importa se são relacionamentos destruídos, não importa se é prostituição que tem tomado a sua vida. Se você decidir por Deus, Ele olhará debaixo da sua farda.
e Ele se importará com a sua situação, seja ela qual for. E a Bíblia diz que quando os olhos do Senhor repousam sobre alguém, Ele derrama bálsamo de cura na sua terra seca. Ele traz água no seu deserto. Ele faz florescer onde a morte imperava, porque Ele é Senhor. E a Bíblia diz que quando Ele nos limpa, Ele lança num abismo e nunca mais se lembra. Nos tornamos uma nova criatura, queridos, amém? E aí você deve estar pensando, mas como? Como isso pode ser possível? Como isso se fará? Queridos, Deus vai levantar pessoas. Muitos esperam milagres de Deus, né, acontecendo no sobrenatural, não é verdade? Vai aparecer um anjo aqui, né? Eu vou ouvir trovões e relâmpagos. Meu irmão, Deus fala através de homens. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Deus levanta pessoas para nos abençoar. E que pessoas são essas? Pessoas que já foram lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Então, se você quiser ser curado das situações interiores da sua vida, que nós estamos aqui, né, simbolicamente chamando de lepra, você precisa estar no meio de pessoas de Deus. Porque é através dessas pessoas que Deus vai se manifestar. Então você que me ouve, não corra da igreja. Corra para uma igreja que invoque o nome do Senhor dos Exércitos. Porque certamente ali você encontrará homens e mulheres cheias do poder de Deus para te ajudar a ser limpo. Amém? Aleluia! Vamos continuar no texto do capítulo 5, vamos aprender um pouco mais? A partir do versículo 2, não feche a sua Bíblia, 2 Reis 5, a partir do versículo 2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria tanto que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é o meu oficial, e eu quero que você o cure. Versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo guerra. Quando eu li esse texto, irmãos, eu comecei a meditar. Você, que se diz estar do lado da balança de Deus, precisa estar firme e seguro numa palavra que Deus lançou sobre nós. Eu estou, não é estarei não, viu, irmãos? Eu estou, é agora, convosco, todo o tempo até a consumação dos séculos. Amém? Você pode dizer aleluia? Aleluia. Mas o rei de Israel, que sabia dessas coisas, quando chegou o momento, né, dele se alegrar e dizer: que maravilha, eu estou tendo uma oportunidade de Deus para mostrar a sua glória. Deus está me dando uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo. Né? Naquela época o rei da Síria dominava o mundo.
Ele era o Senhor em pessoa, era tido como Deus na terra. Estão tendo a oportunidade que nenhum outro homem teria de mostrar que existe Deus em Israel. O que ele fez, queridos? Se intimidou, não é? Tremeu nas bases. Deu vontade de sair correndo. E ele, ao invés de ver como uma oportunidade de mostrar o poder de Deus, ele recuou e se envergonhou. Queridos, nunca faça isso. Se você escolheu o lado de Deus, Deus está com você. E através de você é preciso que os sinais, maravilhas, prodígios e milagres se manifestem. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. É o mesmo poder. Se ele não está se manifestando, o problema não está nele. O problema está no nosso coração, que muitas vezes está revestido de uma couraça cristã, de uma farda poderosa de cristãos, que vêm para as igrejas domingo, levantam suas mãos, mas quando saem por aqueles portões, são mais mundanos que muitos, são mais idólatras que muitos, são mais pecadores que muitos, têm as suas vestes sacerdotais manchadas, encharcadas de impureza e manjares do inferno, meu irmão. Desperta, tu que dormes, e vem para a luz. E você que me ouve, que diz que Jesus é o seu Senhor, desperta dessa vida vã que tem levada. Levante a bandeira, Jesus é o meu Senhor. Eu não posso ter mais lepra sobre a minha vida. Eu preciso ser limpo. Eu preciso que as manifestações de Deus sejam reais. Eu não posso ser como o rei de Israel, que temeu na hora que ele precisava dizer: venha mesmo, porque há Deus em Israel. E se você não o encontrou aqui, você vai achá-lo, porque Ele está no meio de nós. Você está me entendendo? Você precisa ser socorro, meu querido. Você é a igreja. Você não pode se furtar às suas obrigações, porque você vai dar conta diante do trono de Deus por cada pessoa que passou pela sua vida e você se calou, por cada pessoa que passou pelo seu caminho e você não a abençoou, por cada pessoa que Deus colocou sob a sua responsabilidade, sobre o seu domínio, e você a viu trancada nas mãos do inferno, e você a viu prisioneira, e você não foi capaz de levantar a sua mão e dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Não é você, é Jesus que habita em você. É o poder dele através da sua fala. Você está me compreendendo? Porque maior é Deus, meus queridos. E Deus age segundo a nossa fé. Segundo a nossa fé. Se você crer, Deus agirá. Se você não crer, Deus não pode se manifestar, porque Ele é um cavalheiro. Ele espera pelas nossas atitudes. Amém? Mas, ao contrário de um rei vestido de majestade, havia uma serva que não se intimidou. E ela disse: ah, se você pudesse ir à minha terra. Ah, se você pudesse estar no meio do meu povo. Lá há um homem de Deus. Lá há a presença de Deus. E você, olha a frase dela: você certamente será curado. Ela não disse você pode. Ela disse você vai ser. Amém? Oh Jesus, que nós possamos ser como essa serva, queridos. Porque quando as pessoas estão machucadas, elas estão abertas, amém? Que nós não possamos perder as esperanças. E você que me ouve, eu quero dizer, se você está com seu coração machucado, Jesus é a cura para você.
Jesus é a resposta para você. Ele quer te dar paz, Ele quer te acolher, Ele quer sarar a sua vida, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer ser o seu pastor e te conduzir a pastos verdejantes. Ele quer saciar a sede da sua alma. Procure uma igreja, renda-se a Jesus, deixe-o conduzir a sua vida e você vai experimentar um novo tempo na sua história. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos continuar o texto, irmãos? Amém? E o versículo 8 diz: o profeta Eliseu soube do que estava acontecendo e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Aleluia, queridos. Naquele tempo Deus se manifestava através dos homens. Os profetas eram uma pessoa viva de Deus no meio da igreja. Hoje o nosso profeta se chama Jesus Cristo. Ele está no meio de nós para nos curar, amém? E quando a poderosa presença dele se manifesta, é impossível que as lepras debaixo das nossas fardas não sejam trazidas à luz para que elas sejam limpas. Porque a Bíblia diz que o pastor cuida das suas ovelhas, ainda que às vezes ele precise corrigi-las, amém? Ainda que às vezes, a ovelha rebelde precise de uma correção para entrar no caminho novamente. Mas até a correção dele é amorosa, porque ele nos ama com amor eterno. E aí o texto continua dizendo, que quando ele foi ao profeta e achou que ia ser recebido com grandes glórias, o profeta, sabendo do orgulho daquele coração, um guerreiro poderoso, valente, disse a ele apenas: vai se banhe 7 vezes. Mandou o servo dizer, Nem disse. Vai se banhe 7 vezes. E ele ficou tão irado e ele disse: o quê? Esse homem que se diz de Deus não vem nem me receber? Ah, meus irmãos, o orgulho. O orgulho é a ruína dos nossos corações. Então ele resolveu obedecer. Mesmo chateado, dizendo que na terra dele haviam rios até melhores. Mas ele obedeceu. E quando ele mergulhou 1, 2, 3... e chegou na 7ª vez, quando aquele homem se levantou, a Bíblia diz que a sua pele estava como a de um bebê. Porque quando resolvemos obedecer, nós tocamos o coração de Deus. Nós mudamos atmosferas espirituais. A obediência é uma das armas mais poderosas que a igreja tem em suas mãos. Se você anda em caminhos de desobediência, você nunca verá a glória de Deus. Mas se você se curvar, reconhecendo que precisa voltar a caminhos de obediência, Deus voltará a olhar para você. Deus começará a se alegrar em você. E Ele começará a mostrar a sua glória. Amém, irmãos? E eu gostaria de finalizar dizendo, então, como eu posso voltar a caminhos de obediência? Primeiro, esteja firmado em uma igreja que proclama somente que Jesus é o Senhor. Uma igreja que não tem em seus espaços nenhuma escultura, nenhum tipo de forma, porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. Como podemos tentar dar formas a Ele? Amém? Não podemos, não sabemos como Ele é. Procure uma igreja que leve a palavra de Deus a sério e pratique o que nela está. Então esteja frequentando uma igreja para que você aprenda os preceitos de Deus. E segundo, como voltar a caminhos de obediência? Comece a falar.
comece a declarar uma fala poderosa e que vai mudar a história da sua vida. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Porque foi esse sangue, irmãos, quando foi perfurado na cruz e esse sangue caiu sobre a terra, naquele momento houve uma ruptura. Naquele momento aquele sangue dizia: acabou o reinado das trevas. Estou reinando sobre os homens com poder e autoridade. Estou dominando a morte para sempre. E Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 começou a entrar em ação a partir da primeira gota de sangue na cruz vertida, que diz: já não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da lei da vida nos libertou em Cristo Jesus da lei da morte e do pecado. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Foi este sangue na cruz quem nos libertou. E hoje não impera mais em nós a lei da morte e do pecado, mas opera a lei da vida, a lei do amor, a lei do Espírito Santo de Deus, Espírito de vida. Amém, irmãos? Então, quando você declara: eu estou coberto pelo sangue de Jesus, você está declarando Romanos 8, versículos 1 e 2. Declare também: o Senhor Jesus está comigo, e isso me garante sucesso e vitória. Ele é suficiente. Você não precisa de mais nada. As coisas que te circundam, né? O seu sustento, a sua inteligência, as suas titulações, a sua segurança, queridos, isso é enganador. Basta uma chuva mais forte, basta um adentrar de alguém mais malicioso na sua residência e tudo se acaba, não é verdade? Mas quando o poder de Deus opera, quem pode contra o braço do Senhor? É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos salva. Então, queridos, comece a declarar: o Senhor Jesus está comigo, e isso me garante sucesso e vitória. Amém? E uma última declaração para você levar com você: que o braço do Senhor me livre de tudo o que possa me causar dor. Porque Ele conhece o futuro, amém, irmãos? Ele sabe de todo o nosso futuro, está aberto diante dos olhos dele. Quando você declara: que o braço do Senhor me livre de tudo que possa me causar dor, é uma oração poderosa. Você está dizendo: Senhor, estou te entregando o meu futuro, estou descansando, porque eu sei que o que virá sobre mim vai vir do Senhor, amém? E isso vai te trazendo, meu querido, de volta aos caminhos da obediência. E você então vai começar a ser aquilo que Deus planejou para você. E o seu coração vai começar a se encher de alegria. E você vai começar a ter fome e sede de Deus, e Ele vai começar a se revelar a você. E Ele vai começar a construir um novo tempo e uma nova história, dia a dia. Amém? E eu quero te abençoar em nome de Jesus. E que realmente você tenha sede de conhecer mais a Deus. Vivemos dias tão difíceis. Vivemos dias tão atribulados. Somos cercados, né, por um leão que está a todo tempo tentando nos fazer cair, mas em Jesus, e só nele, nós alcançaremos a vitória. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus.